Isabela de Jesus Santos tem 13 anos e estuda na 7ª série da Escola Estadual Gertrude Zeder, em Itapecerica da Serra, na Grande São Paulo. Essa é a história dela. Não conseguia aprender nada, sabe? O professor explicava de novo, e eu não conseguia entender, não entrava na minha cabeça de jeito nenhum o que ele estava explicando. Ela estava sem aprender, né? Com 8 anos, sem aprender nada. E eu percebi nos cadernos, só riscava, né? Não fazia nem o nome dela. Interessante que quem veio buscar a matrícula foi o pai. E é uma coisa rara da gente estar encontrando o pai vir buscar uma vaga para a filha, né? E sempre foi muito presente, bastante preocupado. Então, todas as situações que a Isabela vinha passando, ele sempre nos colocou a par. Eu tinha que explicar sempre mais de uma vez para ela. Embora ela viesse à minha mesa, perguntava, ou às vezes ela tinha o apoio de algum coleguinha, ela nunca entendia de pronto. No começo eu demorei mais ou menos umas 4 ou 5 semanas a perceber, né, que na aula de matemática ela era um pouco diferente, assim, a forma com que ela estava prestando atenção na aula. Isabela e os colegas chegam para mais um dia de aula. O assunto da aula de português da professora Daisy é o bullying nas escolas. Esse é o tema da semana do Projeto Leitura, que a escola criou para melhorar o desempenho dos alunos. Isabela estuda aqui há 3 anos e é uma das melhores alunas da classe. A escola hoje não é mais o pesadelo que era quando ela tinha 8 anos e se sentia jogada em um canto da sala de aula. Tudo era difícil. Ela não acompanhava os colegas, não conseguia fazer a lição e não entendia o que os professores diziam. Primeiro era bem difícil, por causa que em um texto, a 100% das palavras estava tudo errado. Achava que era uma tapada, né, uma burrinha. Aí até que os professores da escola, né, eles me repetiam de ano, achavam que eu era muito diferente dos outros. Não sei se os professores viam assim, ela como uma criança preguiçosa, entendeu? Que não queria fazer lição. Os pais de Isabela tomaram a iniciativa de buscar ajuda quando ela repetiu a 2ª série. Até conseguir um diagnóstico preciso de qual era a dificuldade da filha, os pais a levaram a psicólogos, médicos e ficaram em filas de espera para fazer exames clínicos. Em 2008, quando ela tinha 12 anos, a dificuldade de Isabela ganhou um nome: dislexia. Pelo menos eu estava um pouco feliz porque eu sabia o que era que estava me atrapalhando. Aí eu sabia também que tinha uma cura para isso, né? Todos os professores da Isabela receberam o relatório que o pai tirou cópia, ele mesmo, por iniciativa, entregou para cada um dos professores. Eu achei aquilo o máximo, né? Porque a gente percebeu que aquela menina era assistida, desde a família, e a gente tem aquele material em mãos, aí que nós sabemos o nome da dificuldade dela, né? Que é a dislexia. E aí passamos a conhecer um pouco, porque foi novidade para nós, né? Aí o que passa é como eu vou lidar com essa situação, porque até então é uma situação nova para mim. Nós temos professores com dificuldade de trabalhar ainda, por falta de informação, mas nós temos muitos professores, como é o caso da professora Daisy, né, que se propôs a trabalhar mais próximo da Isabela, com as dificuldades, e tanto é que ela desenvolveu muito bem, tem muito... sem nada que possa dizer assim, olha, ela está sendo prejudicada em termos de conhecimento, de aprendizado. Ao contrário, ela evoluiu e tem evoluído muito. Você falava, Isabela, tem alguma dúvida? Às vezes ela chacoalhava a cabeça que não. Eu falei, mas se você tiver, você pode perguntar para algum coleguinha ou vem direto a mim. Então ela preferia vir até minha mesa, falar baixinho e perguntar para mim. Ela nunca levantava a mão e perguntava. Acho que ela tinha vergonha dos colegas. E aí a gente começou a ter já uma certa afinidade, né, desde o início. Escrevo apenas no caderno. De volta à aula de português na classe da Isabela. A professora Daisy pede a alguns alunos que leiam um trecho do texto sobre bullying. Uma tarefa que para a Isabela de alguns anos atrás era bem difícil. Todas as crianças e adolescentes têm direito à escola onde existem alegria, amizade, solidariedade e respeito às características individuais de cada um. Diga não ao bullying. Tchau, pessoal. Sempre para ela eu trazia algo um pouco diferente também, né? Uma outra forma de abordar o assunto,
para que ela conseguisse entender, né, e acompanhar o raciocínio junto com os colegas. Às vezes ela conseguia acompanhar mais ou menos junto, né? Às vezes, uma vez ou outra, ela acaba ficando um pouquinho atrasada em relação aos demais, mas ela consegue andar mais ou menos acompanhando. A nossa formação, realmente a gente não tem em faculdade, olha, você vai lidar com uma criança com dislexia, é assim que você vai ter que trabalhar. Então, nessas nossas dificuldades, a gente vai em busca de informações e de pessoas que possam nos dar auxílio. Isabela começou a fazer um trabalho em grupo na Associação Brasileira de Dislexia. A psicopedagoga Ana Luísa Borba dirige o grupo de Isabela desde março de 2009. Ela tem um projeto de atendimento a crianças e adolescentes das escolas públicas de São Paulo. Então você trabalha com textos mesmo pequenos que tem rima, que são textos conhecidos deles, que têm a ver, né, com o dia a dia deles. Eles treinam muito esta leitura, muito. Eles treinam aqui, levam para casa, treinam em casa, releem aqui. Ficou privada até que uma pequena galhou. Lê de novo essa última linha. Até deu um pequeno galho. Galho? Ganho. Ok. Você sentiu diferença da leitura que você treinou para essa que você não treinou? Sentiu? Errei demais. Errou demais. Então, a dificuldade de aprender a ler é sempre muito maior que a dificuldade de aprender a falar, tá? Então, no processo da leitura, a gente vai ver que implica uma participação de subprocessos que são visuais, auditivos, cognitivos, linguísticos e que estão relacionados a fatores neurológicos, né? Então, na realidade, existem muitas crianças que não conseguem aprender a ler num tempo que a maioria das outras conseguem aprender a ler, numa sala de aula. Então, quando essa criança não aprende no tempo esperado e ela não acompanha a turma, aí você pode pensar em dislexia. E nosso trabalho aqui realmente é em conjunto, não é um indivíduo, são todos os professores. Então, aquele que sabe um pouco mais passa essa orientação para os demais. E não é mais um tabu trabalhar com uma criança disléxica, né? Ou qualquer outra dificuldade que a criança tenha. Então, perdeu-se o tabu. Agora se discute sempre em HTPC para poder chegar a um determinado fator comum que a gente possa todos trabalharem naquela dificuldade. Porque às vezes não é uma criança, são várias crianças. Então a dificuldade de muitas vezes a gente pode estar trabalhando com os outros também. Eu comecei a ler melhor, comecei a ser uma das melhores alunas. Eu fui uma das melhores alunas na 6ª série, ganhava nota de 7 para cima, nunca mais repeti de ano, né? Os professores só me elogiavam, me davam parabéns, falavam que eu era uma melhor aluna, não me deixavam mais no canto como eu ficava. A história de Isabela termina aqui e é um bom exemplo de dedicação da família, dos professores e da própria Isabela.